Olá pessoal, neste vídeo eu vou estar respondendo a questão 41 do vestibulinho da ETEC do primeiro semestre de 2015. No Monumento às Bandeiras, situado no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, o escultor Victor representou a ação de escravos e portugueses empenhados em transportar uma enorme canoa arrastando-a pela mata. Admita que, numa situação real, todos os homens que estão em pé exercem forças de iguais intensidades entre si e que as forças exercidas pelos cavalos também apresentam intensidades entre si. Na malha quadriculada estão representados o sentido e a direção dos vetores força de um homem, de um cavalo e do atrito da canoa com o chão. Como a malha é constituída de quadrados, também é possível verificar que as intensidades da força de um cavalo e do atrito são múltiplos da intensidade da força de um homem. Legenda: H, vetor que representa a força de um único homem. C, vetor que representa a força de um único cavalo. A, vetor que representa a força de atrito da canoa com o chão. Temos a malha quadriculada. Podemos notar que a força de um homem vai ser a unidade base desta malha. Observe que o vetor que representa a força de um único cavalo é 5 vezes maior que o vetor que representa a força de um único homem. Então, podemos reescrever C como sendo igual a 5 vezes a força exercida por um único homem. O mesmo raciocínio pode ser aplicado ao vetor que representa a força de atrito da canoa com o chão, como sendo 15 vezes a força exercida por um único homem. Esta análise será utilizada na resolução. Imagine que, em determinado momento, as forças horizontais sobre a canoa sejam unicamente a de 7 homens, 2 cavalos e do atrito da canoa com o chão. A canoa tem massa igual a 1.200 kg e, devido às forças aplicadas, ela é movimentada com aceleração de 0,4 metros por segundo ao quadrado. Com base nessas informações, é correto afirmar que a intensidade da força exercida por um único homem é em newtons. Conforme o enunciado, nós temos uma canoa que será representada por esse retângulo. Temos um vetor representando um atrito da canoa com o solo. Temos 2 vetores que estão puxando a canoa. Um vetor representando 7 homens e um outro vetor representando 2 cavalos. A análise realizada na malha quadriculada mostrou que o atrito é igual a 15 vezes a força de um homem. A força de um cavalo equivale à força de 5 homens. Desta forma, temos que 2 vezes a força de um cavalo é igual a 2 vezes a força equivalente à de um cavalo, que é 5 vezes a força de um homem. Esses 2 cavalos exercem uma força equivalente a 10 homens. Como os homens e os cavalos estão puxando
na mesma direção, nós podemos somar esses dois vetores aqui, obtendo um só. Então, este nosso sistema pode ser simplificado da seguinte maneira. Nós temos uma força equivalente a 15 vezes a força de um único homem, representando um atrito, e temos uma força combinada de homens e cavalos igual à soma dos dois, que é 10 mais 7, 17 vezes a força de um homem. Toda vez que eu tenho um conjunto de forças atuando sobre um corpo, no final obtemos uma força resultante. Segundo o enunciado, a canoa é movida pelos homens e pelo cavalo. Então nós temos uma força resultante no mesmo sentido e na mesma direção no qual os homens e os cavalos estão puxando. Os dois vetores que estão atuando sobre a canoa têm a mesma direção, horizontal, mas sentidos opostos. Um está indo para a direita e o outro está indo para a esquerda. O vetor resultante, nesse caso, é a diferença entre os dois vetores. Reescrevendo matematicamente, a segunda lei de Newton nos diz o seguinte, que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Substituindo a força resultante por massa vezes a aceleração nesta igualdade, no enunciado, a canoa tem 1.200 kg e a aceleração de 0,4 metros por segundo ao quadrado. 1.200 vezes 0,4, 480. Então, o vetor que representa a força de um único homem é igual a 480 dividido por 2, que é igual a 240 Newton. Retornando ao enunciado, alternativa B. Espero ter ajudado e até a próxima.